sinais, é um texto bíblico do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. Quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno, seu domínio de geração em geração. Ó Deus, quão grandes são os teus sinais, quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. Quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. O teu reino é o reino sempre eterno, teu domínio de geração em geração. Ó Deus, quão grandes são os teus sinais. Vai rápido. Quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. Quão grandes são os teus sinais, e poderosas tuas maravilhas. O teu reino é o reino sempre eterno, teu domínio de geração em geração. Ó Deus, quão grandes são os teus sinais. Ó Deus, quão grandes são os teus sinais. Amém? Vamos nos preparar para receber a palavra de Deus. Motivo de louvor também, que eu estava esquecendo, é a presença da nossa irmã Karina, que esteve domingo passado conosco, com o horário certinho, né, 19h30. Ela chegou pontualmente no nosso culto aqui das 19h30. Não estava constando e tal. Claro que depois disso eu atualizei no Google Maps, atualizei no Facebook e tal, está tudo atualizado agora, né? E eu passei por uma situação engraçada essa semana, que eu estava lá na BR-060 e eu estava passando por Samambaia, né? E eu estava querendo comprar carne. Lá em Samambaia tem umas casas de carne, lá nos açougues, que a gente às vezes compra carne mais barato, né? Aí eu fui lá, olhei no Google Maps e tal, casa de carne e tal, não sei o quê. Isso já era 6h30 da tarde e tal. 7 horas eu cheguei na porta lá do açougue, sendo que constava a informação que ele fechava às 20 horas. Né? Aí quando eu cheguei lá, o açougue todo fechado, todo apagado. Então eu lembrei da irmã, caiu na hora, eu disse, ó, tá vendo? Eu cheguei, tinha até um cafezinho. Pelo menos isso, né? Você não encontrou a igreja fechada, né? Pelo menos isso. Mas, graças a Deus, viu? Muito feliz com a sua presença conosco aqui. Vamos nos preparar para receber a palavra de Deus. Pedir ao nosso irmão Magalhães que nos dirija a Deus nesse momento, nessa oração de iluminação, por favor. Maravilhoso Deus e Pai, te damos graças, nós estamos reunidos nesta noite, Senhor, e vamos ouvir a Tua palavra. Usa o Teu Filho em Tuas mãos, para que possamos receber, Senhor, e ser edificados no santo de nome. Amém. Amém. O texto de hoje é o que se encontra em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. A Miriam levantou, já está querendo ler o texto? Não, é porque só a gente sempre levanta, né, quando é o Eu Evangelho. ia pedir para a Cris fazer a leitura, por gentileza. Tá, vamos levantar então, para receber o Senhor.
Evangelho. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Podemos assentar. O Vitor resolveu me dar um presente de aniversário hoje, então ele veio tocar o carrom, que já tem tempão que a gente estava combinando, né? Terezinha. Isso. E não é para mim esse presente, você sabe disso, não é? Existe alguém que é muito mais digno dele. Amém? Então, bom, vocês devem estar reparando aqui uma imagem que não é muito da tradição evangélica protestante, né? Uma imagem, um santinho, né? São Lázaro, santo da devoção popular, do catolicismo popular brasileiro, que a gente vê por aí, né? E que tem pessoas que fazem promessas, tem santuários, tem coisa, né? Ele coberto de feridas, né? E os cachorros lambendo as feridas dele, né? Pode apagar a luz, por favor. O mais interessante é o seguinte, é que a Igreja Católica Romana, ela tem aquela crença na intercessão dos santos e tem os seus critérios de canonização, né? E são canonizadas pessoas vivas, pessoas que de carne e osso, digamos assim. Só que no caso desse santo aí, esse é um santo que não existia, não existiu. Por quê? Porque Jesus está contando aqui, é uma parábola, uma historinha, não é? Existe um Lázaro, sim, existe um Lázaro, né, amigo de Jesus. João capítulo 11, aquele versículo, Jesus chorou por quê? Por causa da morte de Lázaro. Existe esse Lázaro. Mas o Lázaro aqui da história, a princípio, é um homônimo, né? O nome hebraico, né? Eleazar, que
grego assumiu a forma Lázaro. É só isso, eles têm em comum. No entanto, a devoção popular pegou esse personagem da parábola e canonizou, transformou, né? E as religiões afro-brasileiras ainda associaram esse santo a um deus, a um orixá, né, do panteão Nagô e Urubá, que é o Baluaê, que é também um orixá que é o associado à cura das doenças de pele, as chagas, esse tipo de coisa, né? Então você tem toda uma viagem religiosa em torno de um personagem que, no fim das contas, é fictício. Mas a gente precisa aprender a ler o texto bíblico, aprender a ler o Evangelho. Nem sempre é um exercício muito intuitivo. A gente tem que tomar certos cuidados na leitura desse texto bíblico, né? Porque o objetivo de Jesus aqui, quando ele fala, né, que o rico, digamos assim, foi para o inferno e o pobre foi para o céu, e que tem um abismo lá, mas os dois se comunicam, né, entre si, né, de um lado e do outro, aquela coisa assim, a gente tem que lembrar que é só uma história que Jesus está contando. Ele nunca formulou isso como uma doutrina. Olha, lá no céu vai ser assim, no inferno vai ser assim, Abraão vai estar no céu e você vai estar... Não. O objetivo desse não é esse, tá? Não tem finalidade doutrinária. Só lembrando isso. Mas algumas coisas chamam a atenção nesse texto. Se você reparar, o rico da história, ele é anônimo, a gente não sabe o nome dele. O pobre é que se chama Lázaro. Ele tem uma identidade, ele tem um nome. Imagine que acontece, já aconteceu, uma celebridade, um jogador de futebol, um ator, uma atriz, né, se envolve em um acidente que acaba matando, por exemplo, um trabalhador, um morador de rua, uma criança, uma coisa assim, né? Qual é a manchete que você vai ver lá no portal da internet? Antigamente seria manchete de jornal, mas hoje o pessoal não lê mais jornal de papel, né? Lá no portal, lá na internet, o que vai aparecer? Fulano de tal atropela morador de rua. Fulano de tal, celebridade, o nome, sobrenome, atropela, tal. Morador de rua. Ninguém sabe quem é. Se você quiser saber, você vai ler no corpo da matéria e tal. Isso se o morador de rua foi identificado, porque às vezes ninguém é identificado, né? Pode acontecer isso também. Mas mesmo que tenha nome, sobrenome, documento e tal, ele vai aparecer lá no cantinho da página, ele não vai aparecer na chamada da matéria. E Jesus aqui inverte. Jesus aqui inverte. O rico não tem nome. E o mendigo, o morador de rua, o doente que estava lá, tem uma identidade. Então isso por si só já revela uma visão de mundo que Jesus está transmitindo, né? Sobre o valor que o mundo dá às pessoas e o valor que ele dá às pessoas, né? Esse é o primeiro detalhe. Essa história de um rico que tem um pobre na sua porta, que morre, e um vai para o céu e o outro é castigado e tal, ela não é original de Jesus. Não foi Jesus que criou exatamente essa história. Ela já era conhecida no mundo antigo, lá no Egito. Existe uma história dos egípcios, da literatura egípcia, que conta uma história parecida com essa, né? Aí eu estou dizendo que Jesus fez plágio da história. Não, gente, não é caso de plágio. Era uma história de domínio público. As pessoas, né, contava-se essa historinha. Ela era popular. Mas Jesus, então, pega uma coisa do patrimônio, da sabedoria popular, da cultura, então, e se apropria dela para ali
transmitir uma verdade. Na verdade, a gente normalmente associa a verdade a fatos, mas a literatura, a cultura, a arte também transmitem verdades, não é? E foi isso que Jesus fez. Ele, da cultura, do que circulava entre as pessoas, ele então tira um episódio que transmite uma verdade, não é? Nós vemos que o Lázaro, ele era uma pessoa doente, ignorada, esquecida pelo morador da casa onde ele ficava ali na calçada, né? E desejava se alimentar dos pães que caíam das mesas dos ricos, né? Das pessoas lá da mansão. Por quê? Porque os pedaços de pão eram usados, né? As pessoas não usavam talher normalmente, comiam com as mãos. Então elas limpavam, os ricos, né? Limpavam os seus dedos em pedaços de pão. Não usavam guardanapo, né? E esses pedaços de pão com molhos, com restos de comida, né, daqueles que estavam ali se banqueteando, então eram jogados no chão. Aquilo ali já teria nutrientes assim para uma pessoa na condição de indigente que precisava se alimentar, como pão e como resto do banquete, né? Então o sonho de Lázaro era esse, poder ter acesso pelo menos aos restos do banquete, né, daquele homem rico. Agora a questão é a seguinte, né? Um morre e vai para um lugar de bem-aventuranças, vai estar lá junto com o patriarca Abraão, e o outro morre e vai para um lugar de tormentos. O que o pobre, o indigente fez para merecer e para ser premiado? E o que o rico fez, assim, de tão errado, além de ser rico, para ir para um lugar de tormento? Né? Não há aqui nenhum demérito, inclusive na pessoa do rico. Não diz que ele era uma pessoa má, que ele era uma pessoa cruel, violenta. Não há grandes acusações ao rico para que ele fosse parar num lugar assim de tormentos, não é? E nem há também elogios à personalidade, à conduta do Lázaro que o qualificassem para merecer um lugar no céu, não é? Então, vamos prestar atenção. Esse texto, ele não é um tratado, ele não é uma exposição de soterologia, de ciência da salvação, doutrina da salvação. Não é a finalidade desse texto. Mas ele mostra com muita clareza o seguinte: a total ignorância e insensibilidade daquele que era mais rico com relação ao sofrimento e às carências do pobre. Isso é fato, está narrado aqui. Então aí mostra então a diferenciação entre os dois, né? É interessante que o rico, lá do lugar onde ele estava, ele conseguia avistar Abraão ao longe, né? E ele então chama Abraão de pai. Pai Abraão, me socorre aqui. E Abraão reconhece. E Abraão, quando conversa com ele, o trata de filho. Não posso fazer nada por você. Ele continuava sendo filho de Abraão e Abraão o reconhecia. Isso não havia nenhum problema. Jesus está falando ali, quando ele conta essa parábola, ele está falando de pessoas que se consideravam o quê? Filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão.
os fariseus, aqueles que tinham conhecimento das leis, que tinham conhecimento de todos os preceitos que agradavam a Deus. Então aqui se identifica esse rico com exatamente aqueles fariseus. Os fariseus não eram o setor, o extrato mais rico da sociedade. Acima deles tinha os saduceus, as famílias sacerdotais que dominavam a política e a religião em Israel. Eram os homens do templo. Os fariseus eram uma classe média, digamos assim, mais bem situada. Mas todos eles se consideravam os verdadeiros filhos de Abraão. Ao passo que a população pobre, a população ignorante, a população que não conhecia hebraico, que não conseguia ler os textos sagrados, esses daí eram totalmente desconsiderados na religião de Israel no tempo de Jesus. Certo? E eles, então, não se importavam com essas pessoas, pelo contrário, mantinham distância dessas pessoas. No domingo passado eu preguei exatamente sobre isso, não é? A distância que era mantida entre aqueles mais puros e aqueles que, publicanos, pecadores, etc, etc. Não é? O fato é que a resposta de Abraão, né, o rico lá, ele diz: olha, eu tenho 5 irmãos que estão vivos ainda, manda alguém lá para falar com eles o que aconteceu, para eles se converterem, para eles mudarem de atitude, para eles não virem para esse mesmo lugar onde eu estou, já que eu não tenho jeito mesmo, pelo menos o resto da minha família, né? Faz alguma coisa por eles. E Abraão responde: olha, eles já têm a lei e os profetas. Eles têm a lei e os profetas. Né? Ouçam-nos. A lei e os profetas eram aquilo que os fariseus conheciam e estudavam profundamente. Mas a lei e os profetas projetavam um mundo onde não haveria essa cena de ter uma pessoa mendigando na porta de uma pessoa absolutamente rica. Isso era contrário ao Código de Leis do Antigo Testamento, porque a terra tinha sido dividida no tempo de Josué, no tempo de Moisés, ela foi dividida entre as tribos, entre as famílias, entre os diversos chefes de família, e essa propriedade era constantemente retornada ao dono inicial de 7 em 7 anos, para que não houvesse desigualdade na sociedade judaica, na sociedade de Israel. Não é? Então, não era para estar acontecendo aquilo. Não era para aquele homem estar lá abandonado, mendigando, doente, na porta de outro, né, que só tinha do bom e do melhor. Isso era contrário ao projeto de reino de Deus, já desde o Antigo Testamento. E os profetas só reforçaram esse chamado, né, como nós lemos no momento de confissão em Amós capítulo 6. Amós foi um dos primeiros profetas. Depois dele vieram Sofonias, Isaías, Jeremias, todos os outros repetindo esse mesmo chamado, né, de que não se podia conviver impunemente com aquela situação de desigualdade. Não é? Então, eles já tinham elementos para defender um outro projeto de sociedade. Não precisava, a princípio, ninguém voltar lá, né, e contar para eles, ou aparecer alguém para avisar para eles o que ia acontecer. No entanto, né, o rico insiste, diz: não, mas manda alguém, porque eles vão ouvir, vão se arrepender. E aí Abraão dá
o Abraão da historinha, não é o Abraão história, mas o Abraão da parábola dá uma resposta carregada de ironia. Ele diz, olha, se eles não ouvem nem a lei, nem os profetas, eles dificilmente vão ouvir uma outra pessoa, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Imaginou alguém? Pensou em alguém que ressuscitou dentre os mortos? Nem esse. Jesus não tinha passado ainda pela cruz, pela morte, nem pela ressurreição. Mas ele já deu o recado dele ali, a indireta dele. Sabe? Mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, vamos supor, eles não vão ouvir. Não é? Mas o fato é que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele fala para nós. Né? Então fica a nosso cargo ouvir aquilo que o rico pediu para ser avisado, coube a nós ouvirmos a palavra daquele que morreu e ressuscitou e que também defende um mundo de justiça, também defende um mundo de menos desigualdade, que também apela para a nossa sensibilidade, né, em relação àqueles que não podem desfrutar dos bens e do conforto que muitos de nós aqui desfrutamos, né? Uns mais, outros menos, mas temos todos aqui presentes nesse templo o que comer 3 vezes por dia. Não é? Então, isso é parte do Evangelho também. Porque se não fosse, não constaria aqui no relato de Lucas. E a gente precisa estar atento a essas coisas, precisa estar atento a essa mensagem. Né? Uma coisa até interessante que eu estava lembrando é o seguinte, que Lázaro ressuscitou. Não esse Lázaro aqui da parábola, teve um outro Lázaro, amigo de Jesus, bem que o outro Lázaro ressuscitou, né? Foi ressuscitado por Jesus, entendeu? Ressuscitou, mas o que trataram de fazer? Trataram de assassiná-lo. Porque um Lázaro ressuscitado era um extremo incômodo para a religião de Israel. Então, tramaram que dessa vez ele fosse morto e Jesus não estivesse por perto a tempo de, né, ressuscitar ele de novo, senão, né? Nós temos, além de Moisés e dos profetas, nós temos a palavra de Deus completa, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos as epístolas de Paulo, nós temos a vivência da igreja primitiva, nós temos, além disso, nós temos o Espírito Santo de Deus nos iluminando, nos encaminhando, nos mostrando a sua palavra no nosso dia a dia. Não é? Então, acho que a nossa responsabilidade é ainda maior. Com tudo aquilo que Deus nos tem dado, nos tem revelado e nos tem chamado a ser enquanto povo de Deus. Que nós sejamos uma comunidade, né, que mereça estar na companhia de Abraão, na companhia de todos os pais da fé, né, atendendo aquilo que Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e retornou para nos dizer, né, todas as condições estão preenchidas. Nós precisamos ter a sensibilidade para receber a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus e viver de acordo com ele. Amém? Era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. E como sinal do nosso compromisso, da nossa sensibilidade, tudo nós temos, né, aberto aqui
o nosso momento de receber as ofertas. Temos aqui o nosso gasofilácio e temos também os meios virtuais, né, com a nossa conta do Banco do Brasil e com o nosso Pix, né, ipubrasiliadf@gmail.com. Quem quiser contribuir conosco nesse ministério, nós somos uma igreja que pode fazer mais, mas somos atentos, né, ao sofrimento de muitas pessoas e que a gente tenha dado assistência também. Amém? Então, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Com a mesma medida com que medirde, também vos medirão. Essa é a palavra do Senhor. Então, fica aí a mensagem para aqueles que quiserem contribuir com o nosso ministério. Amém? Eu quero registrar também a presença de visitas ilustres, né, conosco, né? Isabel, por gentileza. Isabel Villanueva, ela não é de algum país da América Latina, ela é lá do Pará mesmo, entendeu? Mas tem esse sobrenome hispânico, né? Veio nos visitar aqui na semana do nosso aniversário, amiga da Ellen já de longa data, cristã, né? Membro da igreja da cidade lá em São José dos Campos, do pastor Carlito Paes, né? Muito conhecido, né? Já demos a sua boa-vinda lá na nossa casa, agora demos na nossa igreja também, irmão. Deus abençoe. Tá? Nosso irmão Regis, agora eu lembrei o nome dele, não vou esquecer mais, né? Regis, pai da Rosana, né? Muito nos alegra também com a sua presença, né? Nossa irmã Raquel está lá no cantinho, mas ela já é de casa já, mas é sempre bom vê-la conosco aqui também. Amém? Vamos ter agora o nosso momento de oração, de intercessão. Queria saber se temos algum motivo. Lucas. A irmã Olga compartilhou, né, do Renato, que ela até não pôde vir hoje, que ela está lá dando uma assistência, então pediu orações por ele, que está hospitalizado.